favor, abra a sua Bíblia em Gênesis, o capítulo é o 13, o verso é o 3 e o 4, nós vamos ler. Nós estamos aí numa série de ministrações e hoje nós vamos falar sobre o terceiro altar que Abraão levantou. Amém, gente? O texto bíblico está em Gênesis, o capítulo é o 13, o verso é o 3 e 4. Eu vou resumir ele um pouquinho aqui, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, também pode acompanhar no telão. Eu vou ler algumas partes importantes desse texto que diz assim: voltou, Gênesis 13, capítulo 3, o verso Gênesis 13, verso 13, verso 4, que diz assim: voltou ao lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão novamente invocou o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite de quarta-feira, noite denominada noite do culto do milagre, meu Deus. Nós cremos que aonde a presença do Senhor está, coisas milagrosas acontecem. Então, que seja assim, meu Deus, através desta palavra que é viva, que é eficaz, que o Senhor possa fazer aquilo que nós humanamente não podemos fazer, que o Senhor alcance corações aqui nesta noite, e que o poder desta palavra, meu Deus, possa ministrar mentes, alma, espírito, e nos colocar de pé, nos dando a força e a coragem, meu Deus, de levantarmos altares em tempo e em fora de tempo, porque sabemos, meu Deus, que os altares que levantamos, onde tem a presença bendita do Senhor, não nos falta nada. Que nós entendamos esta palavra e que a boa mão do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, você diz amém, você diz graças a Deus. Gente, nós precisamos entender que todo o cristão, tudo na vida do cristão, precisa começar com um altar. Precisa ou deveria, começar com o altar, porque o altar, ele simboliza a dependência do Senhor para as tomadas importantes de decisões nas nossas vidas. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos aprender a levantar altares, porque o altar, ele simboliza que nós estamos dependendo da presença bendita do Espírito Santo para tomarmos as decisões importantes das nossas vidas, porque quando nós temos um altar levantado, nós temos clareza naquilo que nós estamos decidindo, e aí a palavra do Senhor vem e traz para nós discernimento acerca das nossas tomadas de decisões, e então aquilo que nós decidimos é uma decisão assertiva, e o Senhor agora nos afasta das decisões errôneas, do homem violento, dos maus negócios. Por quê? Porque tudo na vida de um cristão precisa primeiro começar com um altar. Era assim na vida de Abraão. Em inúmeras situações você vai perceber que Abraão levantou os seus altares. Você percebe que quando Deus ele se encontra com Abraão e faz uma promessa impossível a ele, a sua reação diante desta promessa é levantar um altar, é depender do Senhor, não depender daquilo que é possibilidade humana, mas a começar então a depender daquilo que o Senhor pode fazer. Em outras situações Abraão levanta altares, quando o Senhor aí sai da impossibilidade, mostra a terra, mas mesmo ainda sendo distante, Abraão levanta um altar, crendo e dependendo no poder soberano do nosso Deus. Gente, quantos de nós estamos aqui nesta noite e temos a coragem de fechar os nossos olhos, de levantar as nossas mãos e começarmos a render graças por aquilo que ainda não aconteceu, mas que cremos que vai acontecer? Quantos de nós aqui temos coragem de render graças por coisas que ainda não existem, mas que cremos que vai acontecer? Eu não sei, marido que ainda não é convertido, o filho que ainda está distante do Senhor, as finanças que ainda são poucas, eu não sei, mas uma coisa eu sei: quantos de nós somos homens e mulheres de Deus corajosos para contemplar as coisas que ainda não aconteceram, mas que cremos que vão acontecer? Quantos de nós somos corajosos aqui nesta noite para levantar as nossas mãos e já começarmos a render graças por aquilo que ainda não existe, mas que no mundo espiritual já está acontecendo, e daqui a pouquinho já toma forma na minha e na sua vida, e nós já passamos a contemplar, em nome de Jesus. Quantos homens e mulheres de fé nós temos aqui nesta noite? Oh
gente, começa a abrir os teus olhos espirituais, levantar as tuas mãos e já render graças. O marido ainda não é convertido, mas você diz: louvado seja Jesus pela conversão do meu marido. Os filhos ainda não se converteram a Jesus. Louvado seja Jesus, porque todos os meus filhos estão servindo ao Senhor. Quantos de nós aqui somos capazes de contemplar coisas que ainda não existem e olhar para as nossas finanças, para as nossas condições e começar a dizer: louvado seja Jesus, porque o Senhor proveu todas as coisas na minha vida. Tudo na nossa vida começa com um altar. O altar contempla coisas que ainda não existem, mas que nós cremos que vai acontecer. Nós já falamos sobre alguns altares e hoje eu quero falar com vocês sobre o altar da restauração, a necessidade do retorno, porque Abraão, ele viveu algumas situações, e nesse texto que nós acabamos de ler, Abraão está enfrentando uma crise, e a crise de Abraão, mesmo diante de uma promessa, era fome. O Senhor prometeu, o Senhor estava dizendo a ele que daria a terra, não só para ele, mas para toda a sua descendência. Mas agora, Deus havia prometido uma terra, mas esta terra que Deus havia prometido, estava em crise. Veja bem, todo mundo passa pela crise. E quando a crise chega na nossa porta, Abraão passou pela crise, estava vivendo a fome, na terra onde Deus pediu para que ele levantasse altares, para que ele ficasse, porque ali ele ia tomar posse, ia contemplar as promessas para ele e para toda uma descendência. No meio desta promessa, Abraão enfrenta uma crise. Não é diferente de nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos crises. E as crises, elas vêm para nos colocar no lugar da falta do controle. Porque quando a gente se vê no meio de uma crise, a gente percebe que estamos inseguros e que nós não temos o controle da situação. Veja, Abraão estava diante da fome, ele não tinha controle diante daquela situação. Abraão estava passando pela crise. E é nesses momentos de crise que a fé de Abraão e a minha e a sua fé é provada. E Abraão, quando ele começa a ver a crise, a fome chegando, mesmo diante de uma promessa, ele tem uma reação. E o Senhor está aqui para nos ensinar a aprendermos, a termos as melhores ações e reações diante das crises. Por quê, gente? Porque amar quem nos ama é muito fácil. Agora veja bem, amar quem nos odeia é fé, é muito altar. Dizer que nós amamos quem nos faz bem é muito fácil, mas amarmos quem trama o mal contra nós é fé, é altar. Nós não conseguimos sozinhos. Dizer que Deus é bom quando tudo vai bem é fácil. Agora, abençoar precisando de bênçãos é fé, é altar. Gente, eu já vivi alguns momentos, eu já orei precisando de oração. Eu não sei se você já viveu situações como essas, mas eu já orei precisando de oração. Eu me lembro quando eu queria muito um filho, não tinha nenhum filho ainda. E quando eu queria muito um filho e eu tinha da medicina de que eu não podia ter filhos, eu não sei, parecia que brotava mulheres para mim orar porque não podiam ter filhos. E eu não havia comentado com ninguém que não podia ter filhos. E as pessoas vinham, choravam: pastora, ora por mim, porque eu quero muito ter filhos. E os médicos estão dizendo que eu não posso ter filhos. E eu orava ali dizendo: Deus, eu creio que o Senhor é o Deus das impossibilidades. Eu creio que o Senhor é o Deus soberano, que tem o poder e o controle, o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Eu creio ainda que como o Senhor abriu a madre de Ana, o Senhor pode abrir a madre desta tua filha. E é nesta fé que eu quero orar agora e pedir ao Senhor que o Senhor dê a ela filhos, que ela saia daqui gerando. E aí passava um tempo, essa pessoa vinha: pastor, eu estou gerando. Eu já orei precisando de oração. Porque dizer que a vida é boa quando tudo está bem é fácil, mas dizer que Deus continua sendo bom mesmo quando tudo vai indo mal é fé, é altar, é presença de Deus. Veja, Abraão estava enfrentando uma crise,
Ele precisava tomar uma decisão. Deus disse, fica. Mas Abraão estava enfrentando a fome. E dentro de si estava uma insegurança. Abraão não sabia o que decidir. Sabe o que ele fez? Ele olha para a terra do Egito. E começa a ver as farturas. E começa a ver muitas coisas. E começa a ver que aquele lugar tinha tudo que ele precisava. E o medo toma conta de Abraão. E Abraão sai do lugar aonde Deus mandou que ele estivesse. E desce para o Egito. Quando a crise bateu na porta, quando a fome bateu na porta de Abraão, Abraão se esqueceu da promessa. Se distanciou da presença e foi para um lugar onde ele se sentia seguro. O que aconteceu aqui? Abraão agiu por conta própria. Abraão não consultou a Deus. Abraão se precipitou. Parece como eu e você em algumas situações. Sim ou não? A gente sabe que Deus existe, sabe que Ele é poderoso, sabe que precisamos crer, sabe que precisamos mandar a ansiedade embora, sabe que nós precisamos orar, mas no meio de uma crise, nós buscamos recursos humanos. Muitas vezes nos precipitamos e saímos do lugar da promessa. O Egito simbolizava falta de dependência de Deus. Porque o desafio de Abraão naqueles dias é o mesmo que o nosso. E qual é o nosso desafio, gente? O desafio de Abraão e o meu em tempos de crise é o mesmo. Permanecer crendo no poder do altar que um dia nós levantamos, mesmo quando a promessa pareça distante. Mesmo quando eu olhe e tudo que eu tenho é só uma palavra. Mesmo quando eu olho para o meu cenário, para a minha circunstância, para as minhas questões e para os meus desafios, e tudo que eu tenho é uma palavra impalpável. Os desafios de Abraão são os mesmos dos dias atuais. Nós precisamos permanecer levantando os nossos altares, mesmo em dias de crise. Porque a crise não é para a nossa morte, gente. A crise ela sempre vem para o nosso fortalecimento e para o alinhamento da nossa fé. É para provar o quanto nós cremos no nome poderoso de Jesus e o quanto nós cremos não nas coisas que estamos vendo, mas nas coisas que vão acontecer. Mas Abraão era humano como nós também somos. E aqui nós não estamos falando de sermos perfeitos. Mas nós estamos falando sobre olharmos para si e reconhecermos que somos seres humanos falhos e que dependemos do nosso Deus para termos a coragem de continuar caminhando e permanecendo, mesmo quando nós estamos enfrentando dias difíceis. Porque Abraão ele agiu por conta própria e foi buscar uma solução das suas próprias mãos humanas porque ele precisava de algo palpável. Nós também muitas vezes queremos isso, gente. A gente até crê em Deus, mas se a conta não estiver cheia, fica a dúvida. A gente até crê em Deus, mas se a gente não ver as coisas sendo concretizadas nos nossos olhos, nós ficamos temerosos, nós ficamos angustiados. No momento mais importante da fé de Abraão, faltou o compromisso com o altar. No momento mais importante dos nossos dias de fé, nós precisamos aprender, porque a Bíblia, ela nos ensina o que nós devemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. A Bíblia é um livro que nos dá exemplos do que fazer e do que não fazer. Sim, porque há pessoas que querem aprender com seus próprios erros, mas na Bíblia existem pessoas que já erraram e que nós podemos aprender com seus erros e corrigirmos os nossos e não cairmos nos mesmos erros. Então a ansiedade de Abraão fez com que ele colocasse os pés pelas mãos. Ele foi precipitado. No momento mais importante que ele precisava se manter firme, ele deixou de consultar a Deus para viver no automático,
Porque era lógico, vamos falar a verdade. Você está com falta aqui, você olha um lugar que está tendo ali, você corre para lá, você vai pedir ajuda. Você não está tendo trabalho numa cidade X, você vai buscar na cidade vizinha. Você está ouvindo nos telejornais que Piracicaba não tem trabalho, mas que Limeira tem. O que é que você vai fazer? No meio da falta, no meio da crise, você corre mandar currículo. Isso é humano, isso é lógica. Mas o nosso Deus nem sempre trabalha com a lógica. O nosso Deus não trabalha com a matemática humana. O nosso Deus, Ele trabalha com corações de homens e mulheres de fé, que tem altares levantados diante das crises. Quando Abraão vai para o Egito, ele se distancia da promessa, ele rompe o seu altar. E Deus, como estava nesse momento? Deus permanecia o mesmo. Deus não deixou de ser comprometido com o que Ele havia prometido. Às vezes a gente fala assim, olha, a pessoa fala assim, fulano de tal, Deus se esqueceu de mim. A grande verdade é que nós nos distanciamos de Deus. A grande verdade é que nós estamos distantes demais das promessas, do lugar onde Deus ordena a bênção. Não é que Deus se esqueceu, não é que Deus se distanciou. Nós quem nos distraímos buscando recursos humanos. Abraão se distanciou, mas Deus permaneceu o mesmo. Ele não voltou atrás com a sua promessa. Ele não anulou aquilo que Ele havia prometido. Gente, pare e pense. Quantos de nós já prometemos algo para Deus ou para alguém e por algum motivo nós falhamos? Não sei, você prometeu para Deus que você ia ser dizimista o ano todo, mas você não conseguiu ser nem metade do ano. Você prometeu para Deus que você não faltaria um só culto e não conseguiu cumprir. Prometeu para o filho que você daria tempo para ele, mas não conseguiu cumprir. Quantos de nós estamos aqui na pele de Abraão, fazendo promessas e não sendo capazes de cumprir? Mas a Bíblia vem para nos lembrar que Deus não é esse. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que Ele prometeu, isso mesmo Ele vai cumprir. Por quê, gente? Porque a gente aprende que o comportamento do outro não muda quem nós somos em Cristo Jesus. O que nos fazem, o que a situação, o que a vida nos oferece não pode mudar quem nós somos em Cristo Jesus. Independentemente do que a vida nos oferece, a nossa fé não pode ser uma fé circunstancial, que vive por aquilo que vê. Se está tudo bem, então eu vou me alegrar, mas se não está, então não tenho mais motivo para me alegrar. Não! O Senhor está dizendo para nós, fica no lugar onde eu ordeno a bênção, mesmo que este lugar tenha falta, mesmo que ainda nos teus olhos carnais você não enxergue aquilo que no mundo espiritual já está acontecendo. Quando a crise bateu na porta de Abraão, ele fez as suas próprias escolhas. Eu iniciei dizendo a vocês que tudo na vida de um cristão precisa começar com um altar. Toda vez que bater uma crise na tua porta, você precisa consultar ao Senhor. Você precisa trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já entregou, daquilo que você já conquistou caminhando com Deus. E é isto que te fará permanecer. Abraão faz as suas escolhas, mas Deus continua escolhendo ele, escolhendo abençoá-lo, escolhendo usá-lo através daquela promessa que ele havia feito. Abraão mudou, mas Deus não mudou. Hebreus 13:8 fala o que para mim e para você? Que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e será o mesmo, Laís, no nosso amanhã. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nós temos uma promessa nos dias atuais,
que é muito mais importante do que qualquer outra promessa terrena aqui nessa vida. Eu não sei se você está lembrado, mas o nosso Deus, Jesus, na pessoa de Jesus, quando Ele desce para esta terra, Ele cumpre a sua missão, e depois de cumprir essa missão, Ele diz aos discípulos presentes, e pede para que eles espalhem a notícia, para que chegue até nós, e diz assim: olha, eu vou, mas não vou deixá-los órfãos, eu deixarei vocês com o Espírito Santo, e enquanto eu não estou, o Espírito Santo será o consolador de vocês, e na medida que eu vou com um propósito, eu vou com a promessa de preparar morada a vocês, e quando eu preparar a minha e a sua morada, eu volto, e eu volto para cumprir aquilo que eu prometi. Nós estamos debaixo de uma promessa, gente, e eu não sei, às vezes nós fazemos algumas coisas e agimos por impulsos, e depois precisamos ficar consertando as coisas, né? A gente olha e fala assim: meu Deus do céu, por que é que eu fiz isso aí? Às vezes somos pressionados, né? Porque a gente é pressionado por todo lado, não é verdade? Amém ou não amém, gente? Não é isso? Tem até uma música que fala: pressionados, mas não o quê? Desanimados, abatidos, mas não destruídos. Ainda assim nós estamos de pé. Somos pressionados, mas não podemos desanimar. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele continua conosco. Pode ser que Ele não nos livre como não livrou Abraão das crises, mas em meio às crises, Ele estará conosco, e ainda assim Ele será fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo precisa começar com um altar. Consulte ao Senhor a tudo que você for fazer. Não saia do lugar da presença. Gente, Abraão fez tantas coisas quando ele saiu da presença do Senhor, porque quando a gente sai da presença do Senhor, Denis, nós ficamos vulneráveis. Nesse texto, nessa história, pastor Edinaldo, ele sai e vai para o Egito. O Egito significa distância da presença. Quando ele se encontra lá, Laís, ele tem medo da morte. Sabe o que ele faz? A Bíblia conta que ele mente para o faraó e diz que Sara, sua esposa, é sua irmã. E aí Sara, por ser muito bonita, Faraó toma como esposa. E aí o Senhor vem e derrama pragas, enfermidades sobre os familiares de Faraó, e Faraó percebe que há alguma coisa de errado. Olha o que Abraão fez. Pelo impulso, pela ausência da presença, pela distância da presença de Deus, ele põe a sua esposa em risco. Ele se distancia de Deus. E se você ler a história, aparentemente parece que no Egito tudo vai bem para Abraão, porque não pense não, gente. Quando Abraão desce para o Egito, ele desce porque ele tinha uma crise. Quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que ele se enriquece, que ele tem em dobro do que ele tinha. E quando ele sai do Egito, ele sai com mais do que ele entrou. Aparentemente no Egito tudo ia bem, tudo parecia dar certo. A Bíblia diz que quando o faraó descobre, Maurício, que ele tinha mentido, o faraó expulsa ele, manda ele embora e fala: que mal que você nos fez, vai embora daqui. A Bíblia diz que ele sai mais rico do que ele entrou, mas ele perde o altar. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque nem tudo que deu certo, Deus aprovou. Estava dando aparentemente tudo certo na vida de Abraão. Ele foi atrás de provisão, e ele teve. Ele foi atrás de resolver o seu problema momentâneo, e foi resolvido. Mas nem tudo que deu certo, Deus aprovou. Preste atenção, na vida humana, gente, as vitórias, as conquistas, elas se medem pelos resultados. Mas preste atenção no que eu preciso dizer para você: o critério bíblico não é medido apenas pelos resultados, mas pelos frutos. Ele tinha bens, mas não tinha a presença. E eu provo que isso é possível porque tem gente que tem lucro, tem dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem bens, mas bota a cabeça no travesseiro e não consegue dormir senão com remédios.
Tem gente que olha para a sua vida e fala: eu não sei por que é que eu estou sentindo tudo isso. Tudo está bem, casamento está bem, os filhos vão bem, a conta tá boa, o trabalho vai bem, mas ainda assim eu não tenho paz. Tem gente que conquista coisas, mas se afasta de Deus. Gente, nós estamos aqui nesta noite para entender que tem crises que o dinheiro não resolve. Tem casamentos que estão afundando com a conta bancária legal. Eu não sei, teve um famoso aí, recém faz tempo, mas sai bem às vezes na mídia isso. Um jogador famoso que fala que a esposa largou dele porque ele era perfeito demais. Tinha tudo na vida, ela precisava de um problema. E como ela não tinha, ela se separou. Você vê a falta de paz que a pessoa tem? A justificativa para ela romper aquele casamento é porque aquele homem, que eu duvido muito, era perfeito demais. Não achava problema. A vida dela, ela precisava de um problema. Tinha tudo, mas não tinha presença. Não tinha paz, porque tem crises que dinheiro nenhum resolve, gente. No Egito, Abraão, ele não perdeu dinheiro. Ele encontrou posses. Ele resolveu o problema imediato. Mas o dinheiro e as posses lhe custou a presença de Deus. Pastor, você está fazendo apologia contra o dinheiro? Não. O dinheiro é uma bênção. Nós precisamos dele para ordenar a nossa casa, a nossa família, para sermos prósperos nessa terra. Ele é importante, gente. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a destruição de todas as coisas. 1 Timóteo vai dizer isso para mim, para você, 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele precisa estar no lugar de servo nas nossas vidas. Mesmo que você não tenha o que você queira hoje, se você tiver a presença do Senhor, não saia da onde você está. Continue crendo na promessa, continue sabendo que o Deus que nós cremos, Ele é o mesmo. E que essa crise que talvez você esteja enfrentando, eu não sei a crise, o que é que representa a crise para você hoje. Para Abraão a crise representava a fome, para nós talvez é uma dificuldade conjugal, para nós talvez é a falta de fé, para nós talvez é a falta de paz, eu não sei, uma enfermidade, uma escassez, eu não sei, gente. Mas eu preciso dizer para você que nenhuma crise é maior do que a presença do nosso Deus. Nenhuma crise resiste aos altares que nós levantamos, crendo em coisas que ainda não existem, mas que nós já damos graças que elas vão acontecer sobre as nossas vidas. Não sei se vocês percebem, mas há pessoas que têm tudo, e tudo que acontece, e aconteceu com Abraão. No final de tudo, quando eles são expulsos, Faraó manda eles embora. Eles brigam pelo tanto de coisas que eles têm. Abraão e Ló, o texto vai dizer, você lê na sua casa depois. Eles começam a brigar, porque eles tinham tantas coisas, mas tantas coisas, que o lugar que eles estavam não era o suficiente, era pequeno demais. E aí eles têm que se dividir, a família racha, cada um vai para um lado. Parece as histórias que a gente vive aqui, né? Todo mundo é feliz até morrer alguém. Até ter uma herança para dividir. Até o dinheiro estar em jogo. Aí não é mais irmão, aí não é mais querido, aí já não é mais boa pessoa. E aí os problemas começam a acontecer. Tudo por quê? Numa atitude impensada, numa atitude por impulso. Pela falta de presença de Deus, falta para nós o discernimento para conduzir e para decidir todas as coisas. E aí começa a história do altar de Abraão novamente. Quando eles são expulsos, Faraó manda eles embora. Abraão aparentemente perde novamente, porque ele olha para Ló e fala: escolha o que você quiser. Ló escolhe, de novo, pelos olhos humanos, vê uma terra farta, cheia de delícias, e vai até ela. E Abraão, dessa vez, decide voltar ao lugar onde ele levantou o altar. Ele retoma o seu altar. Ele volta para a presença. E a Bíblia diz que lá ele é restaurado. Lá de novo ele é reencontrado. Lá de novo ele se encontra com Deus.
E lá de novo o Senhor começa a fazer tudo de novo na vida de Abraão. Gente, nesta noite o Senhor está aqui para dizer a mim e a você que nós temos a oportunidade de recomeçarmos onde nós paramos. Abraão, quando volta para Betel, ele volta para recomeçar no lugar de onde ele nunca devia ter saído. Deus está falando para mim e para você hoje, nesta noite: volte para o lugar que Deus te mandou estar, no lugar onde você nunca devia ter saído, no lugar da presença. Eu não sei o que é que você precisa restaurar na sua vida, porque quando Abraão reencontrou com Jesus, com o Senhor Deus, ele levantou um altar, e Deus começou a restaurar a sua vida, e Deus começou a restaurar a sua visão, Deus começou a restaurar as suas posses, Deus começou a restaurá-lo de dentro para fora, e então ele começa a confiar novamente em Deus. Queridos, o Senhor está aqui nesta noite para dizer: volte no seu lugar de oração, volte no seu lugar de comunhão, volte no seu lugar de levantar altares, volte no seu lugar onde você cria em coisas que eram impossíveis aos teus olhos, mas que você depositava no altar a fé que Deus ia cumprir aquilo que Ele prometeu para a tua casa, para a tua família, para a tua descendência, em nome de Jesus. Eu sei, gente, que é muito difícil crer em meio às crises. Só quem vive as crises e está no meio dela sabe o quão é difícil abrir os olhos espirituais e começar a caminhar por Ele. Mas hoje o Senhor está aqui, e Ele te chama para voltar ao lugar que você nunca devia ter saído. Hoje o Senhor está aqui nesta noite para dizer a você: volte ao lugar da presença. E presença é lugar de cuidado, presença é lugar de palavra. Porque se você volta ao lugar da presença, você tem palavra. E se você tem palavra, nenhuma crise permanece para sempre na sua vida. Ei, eu quero profetizar para você. A palavra do Senhor diz para mim e para você que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Quando você está no lugar onde tem altar, então tem palavra. E se tem palavra, não há crise que resista o poder do nome de Jesus. Não há crise que resista o nome poderoso de Jesus. Hoje o Senhor está aqui nesta noite para dizer que Ele te levanta, para te restaurar, para te fortalecer de dentro para fora, e para dizer a você: se tem altar de restauração, crise nenhuma é para sempre. No nome bendito de Jesus, o Senhor se levanta para dizer: eu posso até não te livrar das crises, mas no meio das crises eu libero promessas insondáveis do seu coração, no nome de Jesus.